As águas-vivas são verdadeiramente alienígenas, sem forma e translúcidas. Elas não têm cabeça, nem coração, nem cérebro. Nas profundezas dos oceanos antes de qualquer animal pisar a Terra, elas estiveram aqui. Floresceram por mais de 600 milhões de anos. Elas inspiram em nós o mesmo medo supersticioso do oceano, as próprias profundezas. Assassinos magníficos, eles podem matar em segundos e podem invadir em massa quando atacam. Praticamente não temos defesa. Águas-vivas perigosas ocorrem em todos os lugares, absolutamente em todos os lugares. Se eles não são nossos inimigos mortais, eles têm habilidades misteriosas que os cientistas estão usando para melhorar a saúde humana, para desbloquear os mistérios do envelhecimento, do câncer e das doenças genéticas. E em novas pesquisas surpreendentes, os cientistas descobriram que essas criaturas primitivas podem até ter a promessa da vida eterna. Novas ferramentas valiosas para a compreensão dos organismos vivos. Tudo isso realmente começou por uma proteína que foi encontrada em uma água viva. O pequeno a este antigo enigma que aparenta a costa de Queensland parece um paraíso tropical, mas as aparências enganam. Aqui nadar pode custou sua vida, pois aqui espreita uma criatura mais furtiva e mais mortal do que qualquer mero tubarão ou crocodilo. É o animal mais venenoso do mundo. Este é o domínio da caixa d'água Chironex fleckeri, também conhecida como vespa do mar. Seus tentáculos são de 3 metros, desde que contenham veneno suficiente para matar dezenas de pessoas. O menor contato com Chironex desencadeia uma dor instantânea insuportável. Visa e Gershwin é um especialista de renome mundial em picadas de Chironex e sua prevenção. Quando Chironex a pele humana, milhões e milhões e milhões pequenas gotículas de veneno vão na pele e eles viajam através da corrente sanguínea e muito rapidamente eles causam seus danos. Os tentáculos grudam na pele e causam uma sensação de queimação intensa. Se você tiver sorte, você sai de seu encontro com Chironex com cicatrizes para o resto da vida. Se você não tem sorte, vais estar morto. O assassino ainda não parou mais de 70 vítimas. A morte acontece muito rapidamente, muitas vezes em cerca de 2 a 3 minutos, e é incrível porque é a única coisa que conhecemos no mundo natural que para o coração num estado contraído. A água-viva mortal espreita perto das praias de Norton, Austrália, entre novembro e maio, justamente quando a temporada turística está no auge. Arriscar a vida por um mergulho não é o que a maioria dos turistas tem em mente. Partes da praia são fechadas por redes de proteção que o Chironex não pode penetrar em caso de acidente. Um exército de salva-vidas treinado em primeiros socorros de emergência está pronto para intervir. Ok, então com o primeiro dia, a primeira coisa que faríamos, é claro que seria molhar a área picada com vinagre e, claro, vinagre não impede o que já está envenenado na pele, mas o que faz é neutralizar as células que ainda estão nas camadas superiores da pele e nos tentáculos, porque senão
As neutralizarmos, o que pode acontecer é se alguém esfregar ou deixar. Essa é a técnica deles. Eles podem ser picados ainda mais do que quando em Carnax na verdade vem do Cairo, que é a mão, porque eles têm essas mãos em cada um dos 4 cantos. E os tentáculos vêm de cada um dos dedos da mão. E próximo significado, a morte é mortal, então é basicamente a mão da morte, que é um nome fantástico para o animal mais mortal da Terra. Chironex Flecker recebeu o nome de Dr. Hugo Flecker, que o identificou pela primeira vez como um assassino, a morte de um menino de 5 anos. No verão de 1955 levou Flecker a fazer uma busca sistemática pela criatura responsável, uma vez que a caixa d'água foi identificada. Biólogos do Laboratório de Soro de Melbourne Commonwealth puderam estudar o veneno e trabalhar em um antiveneno. Eles injetaram coelhos com pequenas doses de veneno até que os coelhos fossem imunizados, então isolaram os anticorpos. O antiveneno resultante pode salvar vidas, mas apenas se chegar a tempo. Eu ouvi pessoas dizerem: é tudo bem, se eu for picado, vou pegar o antiveneno. Mas eles não percebem que leva alguns minutos para entregar o antiveneno ao paciente. E para o antiveneno passar pelo corpo, então poderia funcionar. Mas a hora da morte é de 2 a 3 minutos, então se levar 15 minutos para obter o antiveneno e você estiver morto em 2 minutos, você não pode confiar no antiveneno, você tem que realmente prevenir a picada. Chironex não é intencionalmente agressivo com os humanos. Na verdade, tende a evitar o contato com aqueles que se aventuram nos seus campos de caça, mas claro que os seus longos tentáculos não conseguem diferenciar entre nadadores e presas. Penso que o veneno é provavelmente tão poderoso porque o próprio Karnak é um animal muito delicado e ele pega peixes rápidos e caranguejos grandes e coisas assim, então ele precisa pará-los instantaneamente, apesar do fato de que eles só podem se mover lentamente e que suas águas vivas tão frágeis podem capturar presas muito mais rápido e mais resistentes do que eles mesmos. Mas a capacidade de ataque mortal da água-viva não é apenas devido à força de suas toxinas. Eles têm uma maneira notavelmente eficaz de liberar o veneno com certeza e muito rápido. Seus tentáculos são cobertos por milhões de cápsulas cheias de veneno, conhecido como o termo metacistos de Nestle desde Leslie. E novos metacistos são verdadeiramente uma das maravilhas da natureza. E se olharmos de perto como os nematocistos realmente funcionavam para capturar uma presa, então eles pareciam ainda mais maravilhosos. Diz não. Minha fronteira terrestre. Os assistentes Nomad têm pelos extremamente sensíveis que se projetam da superfície ao menor contato. Eles desencadeiam a liberação de um minúsculo arpão que perfura a carne e entrega o veneno diretamente na corrente sanguínea da vítima. Os processos de inteligência para este processo de descarga são um dos mais rápidos na natureza. Para realmente analisá-lo, você precisa de uma câmera de alta velocidade que seja capaz de tirar cerca de vários milhões de fotos por segundo ou cilindro evadido. Embora não importa os cistos medem apenas alguns centésimos de milímetro. Um fragmento de tentáculo vivo é colocado sob um microscópio de alta resolução. O Animate Assist é posicionado no centro do campo e os eletrodos são colocados. Então uma descarga elétrica aciona artificialmente a ação dos nematocistos. As imagens registradas pela câmera permitem medir a velocidade com que os Thundermute Assist são lançados. É a primeira vez que isso foi
Alcançado, descobrimos que a fase crítica de descarga, o lançamento dos arpões, acontece em um tempo incrivelmente curto, apenas 600 nanosegundos, em outras palavras, em apenas 600 mil milionésimos de segundo. A presa será perfurada por milhões de arpões minúsculos. É Bedard não Akoa. Isso significa que dentro deste pequeno período de tempo eles atingiram aceleração fenomenal e aceleração aproximadamente na ordem de 5 milhões de GS. 5 milhões de GS significa 5 milhões de vezes a gravidade da Terra. Isso é mais de 100 vezes a aceleração de uma bala descendo pelo cano de um rifle. Esta enorme aceleração é necessária porque a massa das cápsulas é infinitesimal. Músculo finista. Esta minúscula massa deve ser projetada incrivelmente rápido para produzir um impacto suficiente no ponto onde os arpões atingem suas presas confrontadas com uma arma tão poderosa que a presa tem poucas chances de escapar, uma vez que a presa foi paralisada pelos tentáculos de veneno leve. Até a boca da água-viva é então digerida na cavidade gástrica, um bolso simples que serve como estômago. Cada caixa de água-viva adulta tem mais de 5 mil milhões de nematocistes. Para as autoridades de Queensland é vital obter uma melhor compreensão do comportamento Chironex. Matt Gordon e Teresa Curetti, cientistas da Universidade James Cook, com sede em Cairns, eles estão realizando um estudo que esperam ajudá-los a prever quando e onde é provável que geleias assassinas ataquem. Pode ser possível evitar encontros infelizes entre águas-vivas e turistas. Chironex fleckeri é uma espécie costeira. Raramente você os encontra a mais de algumas centenas de metros da costa e, mais especificamente, é uma espécie de areia rasa agradável. Praias calmas onde as próprias pessoas querem ir e nadar, onde as águas vivas parecem ser as que mais gostam. Para realizar a pesquisa, os dois cientistas não tiveram escolha a não ser se aventurar no território das águas vivas assassinas, que eles se preparam com muito cuidado para limitar qualquer risco de acidente. Seus trajes de mergulho são grossos o suficiente para bloquear as picadas. Então, o que aqui é a etiqueta ultrassônica que vamos colar na caixa. A água-viva tem apenas cerca de 17 milímetros de comprimento e pesa menos de 1 grama. Então temos etiquetas agora que são pequenos o suficiente e leves o suficiente para não influenciar a maneira como a água-viva está se comportando. Agora eles só precisam pegar uma água-viva. Já que o Chironex é praticamente transparente, eles são particularmente difíceis de detectar. Quando os cientistas veem um que eles precisavam, haja rápido. Aí está seu álbum Arvide, o corpo de Karen X. Não é venenoso desde que evitem qualquer contato com os tentáculos. Os cientistas podem manipulá-los com as próprias mãos. O transmissor é fixado com uma cola cirúrgica forte que adere em segundos ao corpo gelatinoso da água-viva. Os sinais sonoros enviados pelo transmissor serão gravados por receptores subaquáticos, que a etiqueta enviará um sinal para as próximas 24-36 horas e nos permitirá segui-la traçando sua posição a cada hora. Assim que estivermos feito isso, podemos analisar o desenvolvimento de um modelo de computador que levará coisas como altura da onda ou velocidade e direção do vento e ser capaz de prever onde encontraremos águas vivas. Usando isso, podemos identificar onde os pontos quentes provavelmente estarão ao longo da costa e, com sorte, alertar melhor os
salva vidas, mas obter dados suficientes para construir modelos de computador que avisem os salva-vidas quando e onde as águas-vivas provavelmente aparecerão pode levar anos. Enquanto isso, a barreira física das redes de segurança mantém as águas-vivas fora. Mas contra algumas criaturas até as redes são inadequadas. Há uma pessoa que não vai parar na praia hoje para Subridwood. Ele guarda algumas memórias terríveis em Port Douglas e eu teria feito um dia muito quente. Então ele foi até a praia. Nós nadem no recinto do ferrão porque sentimos que era um lugar seguro para se estar. E senti uma mordida no antebraço, como uma picada de inseto e fiquei parado na água e dei uma olhada, não consegui ver nada, então voltei para baixo a água para nadar 20 minutos depois o impacto total da picada começou a tiquetaquear. Parecia que cada músculo do seu corpo estava em um creme muito forte então eu tive uma cãibra no estômago comecei a dor no peito e depois vomitei bastante. Isso é tudo no espaço de 2 ou 3 minutos. E suando profusamente você pode realmente ver o suor escorrendo de mim como quando você está em trabalho de parto, tendo um bebê e você está em que você atinge o pico de uma contração pico absoluto onde você simplesmente não sente que pode mais fazer isso as dores. Demais esse é o mínimo que essa dor está e apenas aumenta a partir daí Sue foi picado não pelo machado de Karen, mas por uma criatura tão pequena que literalmente escapou da rede conhecido como Irukand a água-viva, que causa efeitos tão devastadores. Só foi identificada em 1961 graças à perseverança de um médico chamado Jack Barnes. Depois de cada caso de síndrome de Irukand, Barnes ia imediatamente ao local onde ocorreu o acidente e passou horas remando em águas rasas, procurando por qualquer criatura que pudesse ser responsável. Ele tinha poucas pistas, ele apenas sabia que deviam ser pequenas e provavelmente transparentes, já que nenhuma de suas vítimas jamais fora capaz de ver o que as havia atacado naquele dia de dezembro em 1961. Barnes capturou uma pequena água-viva. Para ver se era o culpado, Barnes usou a si mesmo como cobaia. Ele esfregou seus tentáculos contra o braço alguns minutos. Depois ele começou a sentir uma dor intensa e teve que ser levado às pressas para o hospital. Ele finalmente identificou a água-viva responsável pela síndrome de Irukand. Foi chamado de Kurukea. Barnes recebeu o nome de Barnes por causa do extraordinário risco pessoal que ele assumiu para chamar a atenção de cientistas ocidentais. Temos documentado as picadas de Irukand desde 1943, mas esse povo Irukand, a tribo aborigine Irukand, realmente sabiam sobre as picadas de Irukand muito antes de 1943. Eles não sabiam que era uma água-viva, mas sabiam que se você entrasse na água no verão, ficaria doente. Eles não sabiam por quê, mas na verdade por causa desse conhecimento que o nome Irukand foi dado à própria síndrome. Sue teve a sorte de sobreviver ao seu encontro com o Irukand, mas prejudicado para o resto da vida. Então, antes de ser pedra, tenho trabalhado em tempo integral e, mesmo agora, 2 anos depois, ainda posso apenas manter o trabalho a tempo parcial, principalmente por causa do cansaço, o cansaço constante. O facto é que não temos ideia por que é que o veneno age assim nos humanos, mas é uma síndrome absolutamente espantosa, que causa no corpo humano absolutamente devastador. Ainda não existe antiveneno nem qualquer outro tratamento verdadeiramente eficaz para a síndrome de Irukand. Os sintomas podem durar apenas algumas horas ou continuar, como no caso de Sue, por vários anos. A picada raramente
fatal, mas quando os turistas morreram em 2002, as autoridades foram galvanizadas para encontrar uma maneira de proteger os banhistas às redes de segurança. Pararam o Chironex, mas não um pequeno Irukand. As redes foram altamente eficazes contra a corrente esperada, certo, mas é claro que eles são seus amiguinhos. Irukand pode ser tão pequeno quanto a sua miniatura agora. A malha em si tem 1 polegada e é grande em tamanho. Não podemos fazê-lo mais fino com base na areia e tal acumula-se em cima da rede e é claro que rasgaria e tornaria inútil. A única coisa a fazer é tentar detectar o Terra Anguis antes de nos detectar. Agora Emily está fazendo uma drag. Nós fazemos isso 3 vezes ao dia no mínimo. Às vezes eles podem fazer isso até 16. Hoje as razões pelas quais fazemos isso é pegar água viva. É qualquer água de Tenaki e fechar a praia antes. Qualquer um pode ser picado. A razão pela qual estamos procurando no balde é porque precisamos procurar os animais com cuidado porque eles limpam e são pequenos e usamos o branco porque maior para suas sombras. Uma equipe do James Cook Universidade com sede em Townsville partiu à noite para caçar Irukand a fim de criar um antiveneno ou simplesmente para entender como o veneno age no corpo humano. Eles precisam capturar e estudar vários animais. A luz artificial torna a água viva mais fácil de ver e até parece atrair luz. Esta noite a luz atrai todos os tipos de organismos marinhos, mas no momento nem um único Irukand. Sim, você cria uma hidra. Esta e aqui está no fundo não é uma caixa. Realmente também é um pouco tóxico, mas nunca vai te matar. Sim, Andy, é muito perigoso. Um condicionador de produção. Depois de várias horas eles finalmente conseguiram encontrar apenas um. Simplesmente não é o suficiente para eles serem capazes de analisar o que compõe o veneno e para começar a trabalhar em um antídoto no laboratório. Eles tentarão produzir o veneno artificialmente. Em vez disso, a ideia é isolar os genes responsáveis pela extrema toxicidade do Venom. Os cientistas planejam colocar esses genes em bactérias que atuaram como uma espécie de fábrica para produzir grandes quantidades de veneno. Este veneno clonado pode então ser injetado em animais experimentais para fazer o antiveneno. Nosso problema é que não conseguimos prótons suficientes para gerar um antiveneno e é por isso que estamos tentando clonar as proteínas individuais para que possamos acumular proteínas suficientes. Se pudermos injetar em um animal para ter antígeno suficiente para gerar anticorpos e, portanto, obter antiveneno suficiente que possamos usar para tratar pessoas com base no desenvolvimento de um antiveneno é um processo particularmente longo. O que é mais, as características do Venom variam, o que torna o trabalho dos cientistas ainda mais difícil para adaptar um antiveneno específico não apenas para seus doces, mas para uma gama mais ampla. Na Federação, muitas pessoas pensam em água-viva e talvez apenas como um problema australiano ou talvez apenas nos trópicos ou o que quer que as pessoas tenham suas próprias noções de onde a água-viva são. Mas a realidade é que águas-vivas perigosas ocorrem em todos os lugares, absolutamente em todos os lugares. Foi apenas em 1801 que a ciência começou a se interessar por águas-vivas. Então o cientista francês François Peron partiu em uma expedição para a Austrália. Ele ficou fascinado por esses seres estranhos que anteriormente foi consignado à categoria incerta de criaturas conhecidas como zoolutas, consideradas plantas e animais. Sua casa ficou intrigado com seus movimentos graciosos e números extraordinários. Ele fez observações detalhadas
Por meses ele pescou os animais e manteve alguns a bordo alimentando-os e identificando dezenas de novos espécimes. Estes foram lindamente e precisamente documentados pelo artista do navio Dev, Alexandre Le Sueur. Até agora, mais de 1000 espécies diferentes de água-viva foram identificadas, mas acredita-se que existam muitas mais. Ainda sem nome, nem todas são perigosas para os seres humanos, a menor a microscópica. Os maiores são gigantes com mais de 2 metros de diâmetro cujos tentáculos podem chegar a 20 metros de comprimento. A família das águas-vivas inclui uma espantosa diversidade de tamanhos, formas e tipos de comportamento. As águas-vivas podem ser encontradas vivendo perto da superfície do mar ou nas profundezas do mar, trópicos ou nas águas geladas do Ártico. As águas-vivas não acasalam, mas os machos liberam espermatozoides que flutuam nas correntes. O salmão conta seus óvulos femininos e os fertiliza. O óvulo fertilizado se desenvolve em uma larva alongada que se fixa em uma rocha e continua a se desenvolver até se tornar um organismo minúsculo, um pólipo. O pólipo e a água-viva são tão diferentes um do outro que por muito tempo os naturalistas pensaram que eles pertenciam a espécies diferentes. Estamos olhando agora como um piloto. Este piloto é muito pequeno, como cerca de 2 ou 3 milímetros de comprimento. Eles têm uma boca central cercada por triângulos, que eles usam para capturar presas. Esses animais são parte de um carnívoro que eles se alimentam de plâncton. Nas próximas semanas o pólipo se alimenta, tanto quanto possível, agarrando qualquer coisa que esteja ao seu alcance de seus tentáculos. Seus tentáculos são venenosos como os de uma água-viva madura. Assim que o pólipo acumula energia suficiente, ocorre uma metamorfose extraordinária. A parte superior do pólipo se divide em segmentos e se transforma em uma pequena coluna de minúsculas águas-vivas conhecidas como F ardentes unidas. No centro é por isso que chamamos de estrobulação. É um tipo muito único de reprodução sexual e metamorfose. Podemos ver esta jovem medusa pulsando, e essa pulsação ajuda os jovens leitores. Tiveram que liberar todos os afari liberados por um único pólipo. São clones absolutamente idênticos, gêmeos. Em apenas algumas semanas, eles atingiram a idade adulta e estarão prontos para se reproduzir, por sua vez, depois que o fogo for liberado. De quando o pólipo, esse pólipo pode apenas crescer, emaranhados novamente e permanecer como está, ou desenvolver mais estratagema por reprodução sexual. E, na verdade, esses pólipos vão ser capazes de endireitar na próxima temporada, no próximo ano. Então, de um pólipo você pode ter muitos pólipos. Eles também podem. Um estroboscópio você colocou os minúsculos pólipos fixados no fundo do mar. Continuam se multiplicando secretamente, mas se as condições forem favoráveis, eles podem começar a produzir água-viva simultaneamente. Que significa que de repente, milhares delas nascem de uma só vez. O cenário está montado para uma invasão de águas-vivas. Você Em poucas semanas, cerca de 10 milhões de águas-vivas de uma espécie nunca antes vista na região invadiram repentinamente a costa sul dos Estados Unidos. Biólogo marinho Monty Graham conhece bem a área. Todos os anos nós pegamos águas-vivas e as únicas pessoas reclamando de águas-vivas e sendo picadas por águas-vivas. Então, quando alguém vem até nós e diz: elas são flores de águas-vivas, você sabe que isso é bastante normal. Não estamos muito preocupados em ser muito reativos a isso. O que foi estranho é que esse invasor era de um tipo totalmente novo, e então alguém começou a entrar e descrever como
Esses animais tinham manchas neles, então uma pessoa nos deu um fim e nós vimos e eu disse: onde estão esses animais? Eles disseram: com ela bem no mar, você sabe, dentro de 2 milhas, e nós saímos e lá estavam um vasto campo. As águas vivas eram bem grandes e cobertas de manchas brancas. Felizmente, não eram perigoso para os humanos, mas identificar a espécie provou ser realmente problemático. Parecia uma geleia manchada australiana conhecida sob o nome científico de olhos de fogo intacta. Apenas era maior e de uma cor mais clara. Monte continuou sua pesquisa e descobriu que houve invasões de água viva manchada em várias outras partes do mundo, no Mediterrâneo, Brasil, Havaí e Porto Rico. Mas cada vez que aparecia a água viva, mudava ligeiramente de tamanho e cor, adaptando-se de acordo com o ambiente em que se encontrava. Então, se fosse o australiano geleia manchada, como conseguiu viajar meio mundo? Talvez tenha usado um meio de transporte frequentemente preferido por espécies invasoras. Pegando carona. Já foi demonstrado há muito tempo que a navegação internacional pode translocar animais ao redor do mundo. Uma maneira é levando em água de lastro. Eles pegam água de lastro de uma área para equilibrar o barco. Eles jogam em outra área e o que quer que esteja naquela água você conhece, onde quer que o navio esteja indo. E houve inúmeros exemplos de animais que invadiram e tornam-se pragas que somos translocados por ele. Enviando o caso da Paul Eriza, água viva manchada australiana. Pensa-se que infestavam as laterais dos barcos, ou seja, todos se curvam e foram levados para outro local, e foi assim que foram translocados. Mas 10 milhões de gelatinas não viajaram todas no mesmo barco. Provavelmente apenas alguns indivíduos foram transportados dessa maneira, e, depois de chegarem ao seu destino, podem ter começado a se multiplicar. E, no entanto, para se multiplicar, os pólipos precisam de rochas nas quais possam se fixar, enquanto o fundo do mar do Golfo é plano e Sandy. Monty Graham pensou que eles poderiam estar se fixando nas centenas de plataformas de gás que pontilham a área, onde os postes de metal poderiam fornecer um suporte ideal para o desenvolvimento dos pólipos. Para testar a hipótese, Monty Graham e seus equipe decidiu montar armadilhas nas plataformas de gás. As armadilhas eram placas feitas do tipo de material e no tipo de forma que os pólipos normalmente se prenderiam a. As estruturas de metal da plataforma formam uma espécie de artificial recife e foram colonizados por milhares de organismos marinhos. Localizar os pólipos minúsculos entre eles seria realmente como procurar uma agulha no palheiro. As superfícies lisas e limpas das armadilhas devem tornar possível localizar os pólipos mais facilmente. Os mergulhadores virão regularmente para inspecionar. Os pesquisadores também coletam amostras da espessa camada de organismos agarrados aos pilares. Estes serão analisados mais de perto no laboratório usando técnicas de detecção genética. O estágio POP da água viva era muito pequeno, então o que precisávamos fazer era desenvolver um método no qual poderíamos rastrear muitas barreiras para diferentes espécies de água viva. Então desenvolvemos um método de DNA para isso, e o que estou fazendo agora é o estágio final da extração de DNA de algumas raspagens que fizemos de plataformas de petróleo que o teste de DNA que Kate desenvolveu são capazes de identificar o DNA dos pólipos ascendentes, filos invasivos, entre todos os inúmeros outros organismos. Veja aqui a saída de
Nosso experimento, o que vemos aqui é que os dois únicos que mostraram uma interação positiva com a sonda havia dois controles positivos, aqueles que tinham uma quantidade conhecida de DNA de olhos de Fowler neles. Todas as raspagens estão aqui e todas foram negativas, indicando que nenhum deles realmente tinha qualquer Fowler como pólipos e, portanto, seu esconderijo. Ainda é um mistério. Nem os testes de DNA, nem as armadilhas deram aos biólogos uma indicação de onde a água viva pode estar se reproduzindo no futuro. Os cientistas vão ampliar sua busca pelos pólipos para outras zonas do Golfo do México, pois é possível que a água viva se reproduza muito mais longe e viajou nas correntes oceânicas. As águas vivas felizmente manchadas vivem apenas uma estação entre cada uma de suas aparições. O ecossistema pode recuperar seu equilíbrio. Infelizmente em outro lugar não é o caso. Este fiord norueguês parecia tão calmo, mas abaixo da superfície as águas estão fervendo. Uma água viva conhecida como parafila assumiu, e parafila pode viver por mais de 30 anos aqui. Eles se multiplicaram, excluindo todos os outros. Uma vez que havia uma próspera comunidade de pescadores nessas águas, hoje não é mas apenas os cientistas que estão estudando o fenômeno ainda vêm e pescam aqui. As redes que eles trazem estão cheias a ponto de estourar, mas apenas com águas vivas. Invasões de águas vivas estão ocorrendo agora em todo o mundo: o Báltico, o Mar Negro, a Austrália, o Mar de Bering, as águas da África do Sul registraram infestações. Professor Ferdinando Poirot da Universidade de Lecce, na Itália, está convencida de que uma grande revolução ecológica está ocorrendo todos os anos. Ele monitora as populações de águas vivas do Mediterrâneo. Nos últimos 20 anos essas proliferações aumentaram consideravelmente. Você poderia dizer que onde antes tínhamos oceanos de peixes, agora estamos chegando a uma situação em que eles tornou-se uma boa chamada água viva, ventos oceânicos, o que obviamente é uma grande fonte de preocupação para as autoridades e para todos os outros, incluindo o público em geral, porque as águas vivas não são apenas ruins para o comércio turístico, mas também prejudicam a indústria pesqueira. No Japão, os pescadores estão acostumados com águas vivas, mas as últimas invasões atingiram proporções nunca antes vistas. Suas redes são inundadas por dezenas de milhões de geleias gigantes pesando até 150 quilos. Acredita-se que a pesca excessiva tenha causado parcialmente as invasões de geleia. Quando os peixes são removidos, as águas vivas do oceano podem comer sua comida, então o número de águas vivas expande. Esse número crescente de águas vivas comem ovas de peixe e fritam, esgotando ainda mais as populações de peixes. Nós, humanos, atacamos fortemente um peixe, nós os tiramos de seu ambiente natural e, ao fazê-lo, eliminamos as águas vivas, predadores e competidores ao mesmo tempo. Como resultado, as águas vivas têm o campo completamente aberto para elas, proliferam livremente porque não tem mais rivais. Este é um círculo vicioso. Ambos os humanos e as águas vivas lutam contra os peixes, e isso deixa mais e mais espaço disponível para essas criaturas muito antigas. Eles estão tomando posse dos oceanos do mundo mais uma vez, assim como fizeram quando estavam sozinhos há mais de 600 milhões de anos. Realmente apenas os Antifa. Esse aumento nas populações de águas vivas significa uma redução na biodiversidade marinha. Se continuarmos a pescar mais, as águas vivas continuarão sua expansão. Todos os oceanos do mundo podem ficar assim. Todos os anos centenas de águas vivas mortas aparecem nas praias da Bretanha, no norte da França, mas há um
Lado positivo nisso: proliferação. Essas pessoas não estão apenas tentando limpar as praias. Para os turistas, elas estão atrás de uma substância preciosa escondida dentro da água viva: colágeno. Colágeno é uma proteína complexa que compõe um terço dos tecidos do nosso corpo. É como um cimento que une todos os diferentes tipos de células. Compõe 75% da nossa pele uma vez colhidas. As águas vivas são lavadas e depois trituradas após um longo processo de purificação. Fibras de colágeno puro podem ser extraídas. Várias dezenas de quilos de águas vivas são necessárias para obter apenas alguns gramas disso precioso colágeno tão valioso. Em aplicações médicas em homens existem pelo menos 13 tipos diferentes de colágeno. Existe um tipo particular de proteína de colágeno que encontramos na água viva e que tem as mesmas características da ecologia humana. É por isso que agora estamos usando colágeno extraído da água viva para combate à artrite reumatoide, porque parece provocar menos alergias. Efeito menor, e assim também significa que o risco de rejeição é menor do que com colágeno derivado de bovino. Existem muitos usos potenciais para o colágeno. Pode ser usado em tratamentos médicos para reforçar a cartilagem das articulações ou até mesmo para cirurgia de catarata, uma vez que o colágeno é um dos principais componentes do olho. Também é usado em tratamentos de beleza por ser o produto mais seguro e natural disponível para preencher rugas. Em breve, o colágeno de água viva se tornará um ingrediente essencial do anti-envelhecimento produtos até que algo melhor apareça, porque há uma pequena água viva vivendo no Mediterrâneo que pode muito bem possuir o segredo da eterna juventude. A Turritopsis tem apenas alguns milímetros de diâmetro, mas é capaz de uma façanha única em todo o reino animal. Alguns canários encontraram um módulo para nós. Então, o que há de tão especial nessa água viva é sua capacidade de derrubar um princípio fundamental da biologia que diz que a vida funciona em uma única direção. Desde o nascimento até a morte, essa água viva é capaz, pelo menos por um breve período da sua vida, de retrocesso no ciclo de vida, passando da fase de adulto para uma fase anterior à do pólipo. Se um Turritopsis adulto carece de comida ou se a temperatura do mar baixar, a água viva deixa-se cair no fundo do mar como se estava morto, mas não morre. Em vez disso, começa uma metamorfose total. Os órgãos e músculos da criatura desaparecem, e em poucas horas todo o seu corpo se derrete, até não ser mais do que um amontoado de células indistinguíveis. Então esta massa disforme começa pouco a pouco a reorganizar-se, ramificando os membros. Começam a crescer e em poucas horas nasce um novo poli. Isto é um fenômeno verdadeiramente extraordinário. É como se houvesse uma borboleta capaz de inverter o seu ciclo de vida, de retroceder e voltar a ser lagarta, invertendo o caos anormal de sua vida. A água viva fica mais jovem. Em teoria, o processo pode se repetir indefinidamente. Então a Turritopsis é, em teoria, imortal, o que provavelmente é mais extraordinário na transformação de uma água viva em poli é a mudança que as células da água viva podem sofrer. Normalmente, uma célula se desenvolve para uma determinada função, é destinada a uma forma precisa e deve desempenhar apenas essa função. Mas o que acontece com as células da água viva que sofre essa metamorfose é que as células são capazes de se diferenciar profundamente, ou seja, de perder a função específica que haviam adquirido e recuperando a capacidade de gerar novos tipos de células, quase como um embrião faz uma célula muscular da água viva. Poderia, por exemplo, transformar-se em
Célula nervosa em um novo pólipo, um feito em total contradição com as regras usuais da biologia, a incapacidade de uma célula adulta de se desenrolar e se tornar um tipo de célula totalmente diferente torna uma espécie de célula. Tronco. Doença de Alzheimer, um dos parentes próximos de Teratopsis. Também pode abrir novas possibilidades para pesquisas com células tronco. A hidra pertence à mesma família, mas é sempre hipolite. Nunca se torna uma água viva. Este pólipo tem uma capacidade excepcional de se regenerar. Cortado um ao meio, um pouco em poucos dias formam dois novos pólipos completamente funcionais. 8 horas depois, o pedaço de polite começa a reorganizar seus tecidos. Após 32 horas, os tentáculos começam a crescer e, após 72 horas, o polaque recupera sua forma inicial. É fascinante porque este mesmo tecido que antes era parte de um tronco, agora desenvolve um pé de um lado do corte e uma cabeça do outro. Ainda mais surpreendente, quando as hidras são amassadas em uma sopa de células, elas ainda podem se transformar em um pólipo inteiro e perfeitamente viável em poucos dias. Vamos lá, Candice, é quase impossível realizar esse tipo de experimento com qualquer outro organismo que tenha um sistema nervoso. Os genes que possibilitam que o pólipo se reforme ainda existem no DNA humano, mas estão inativos. Significa que, em teoria, os humanos poderiam ativar a capacidade de se regenerarem. É realmente fantástico. É claro que seria maravilhoso se pudéssemos aprender com o processo de regeneração nesses sistemas simples e, assim, melhorar a capacidade de sistemas mais complexos se regenerarem. Concretamente, em termos práticos, o objetivo seria melhorar o processo de regeneração de tecidos e células em mamíferos. Em humanos, a pesquisa do gene regenerativo pode levar a uma nova forma de obtenção de células tronco humanas que não dependa da polêmica prática de obtenção de células tronco de embriões humanos. As águas vivas já revolucionaram a pesquisa médica com mais uma propriedade estranha e misteriosa: elas são capazes de criar luz. Não se sabe por que, talvez para atrair presas, repelir predadores ou até mesmo se comunicar uns com os outros. Na década de 1960, o biólogo americano Osamu Shimomura começou a olhar mais de perto esse fenômeno. Ele estudou uma pequena água viva em particular chamada Ike Warrior, que produz uma leve luz verde. O que ele descobriu provou ser uma nova ferramenta radical para os cientistas que lhes permite iluminar e estudar as células e estruturas que os interessam em todos os seres vivos. O que Osamu Shimomura estava interessado em saber qual era a substância química que permitia que a água viva produzisse essa luz, e ele começou a isolar essa proteína bioquimicamente. A proteína era chamada de milho, mas quando produzia luz, a luz era azul, não era uma luz verde que foi feita. E então ele também olhou para outros extratos de proteína que ele tinha da água viva e descobriu que havia um que não produzia luz, mas se você brilhasse luz sobre ele, especialmente luz ultravioleta ou azul, você receberia luz verde de volta. Proteína foi chamada GFP, proteína verde fluorescente. Marty Schauf ouviu falar sobre GFP em 1988. Ele imediatamente teve a sensação de que seria uma grande ajuda em sua pesquisa. Estive trabalhando com um pequeno verme. O bom desse animal é que ele é transparente e você pode ver bem todas as células nele. Se fôssemos capazes de iluminar uma determinada célula, Shane fez com que a célula fizesse uma proteína verde fluorescente brilhar em azul ou luz ultravioleta acesa. O animal, poderíamos ter aquela célula brilhando
De volta para nós, então estávamos muito entusiasmados com a ideia de que alguém poderia colocar em um animal uma maneira de marcar inerentemente cada corpo celular chafia e seus colegas começaram colocando luz no mais simples de todos os organismos vivos, bactérias. Era extremamente excitante a situação, porque o que sabíamos naquele momento é que se pudéssemos colocar em bactérias poderíamos colocar em qualquer coisa e isso iluminaria muitas células, muitos organismos diferentes. Nos meses que se seguiram, Marte conseguiu integrar o gene fluorescente da água viva na composição genética de um pequeno verme transparente. Ele e sua equipe criaram os primeiros vermes fluorescentes. Ao longo de todo o comprimento do animal, se olharmos para um close maior disso, podemos ver as células musculares individuais e ver como elas estão bem alinhadas umas com as outras, pois descemos pelo comprimento do animal a água viva fluorescente. A proteína é agora uma ferramenta padrão de pesquisa médica responsável por grandes avanços na compreensão do comportamento celular e das doenças humanas. A principal vantagem é que você pode usar isso para observar processos em células vivas em seus organismos vivos. Você pode observar isso acontecendo e isso foi uma mudança real, porque antes disso não estava disponível. Você tem que usar amostras fixas ou preparadas de maneiras que você estava olhando basicamente um instantâneo. Agora poderíamos ver o filme inteiro aqui. O GFP foi incorporado a células cancerígenas em um laboratório. A fluorescência do mouse permite acompanhar em tempo real o caminho que eles percorrem na corrente sanguínea e assim entender melhor os mecanismos pelos quais o câncer se espalha, pois é uma revolução, pois o que conseguimos fazer é dar às pessoas uma nova ferramenta. A GFP é criado ratos de laboratório cuja pele se torna verde fluorescente sob luz ultravioleta. Além desta pequena característica, eles são bastante normais. GFP é totalmente inofensivo e não altera seus processos biológicos de forma alguma. Estes ratos também estão agora disponíveis em vermelho, desde que os cientistas descobriram variantes de GFP que lhes permitiram obter novas cores, e onde há uma oportunidade, há um mercado. O gene fluorescente agora foi usado para criar uma variedade de animais de estimação fluorescentes, como esses peixes de aquário fluorescentes fabricados em Taiwan, que se tornaram a última moda na Ásia dentro uma década. As águas vivas de aquário e sua proteína fluorescente revolucionaram a genética desde seus primórdios primitivos. No alvorecer da vida animal no planeta, as águas vivas assombraram nossos mares. Elas podem ser letais e úteis para nós, humanos, mas somos apenas um momento no tempo para essas criaturas eternas que ainda podem governar os oceanos.